sendo uma pessoa de 20 anos que cresceu em contato com a internet, é claro que eu vi diversas eras e muitas coisas que existiram por aí, tendo visto muitos memes, eras do YouTube e também muitos fandoms. Mas com certeza uma das épocas mais marcantes para mim do YouTube foi a época de ouro dos canais de fandublagem, onde que pelo menos para mim ocorreu de 2016 até mais ou menos 2018. Tendo tido canais incríveis como o Breanime Studios, o finado Aquela Voz, o Popars da Batata, o Hyperdubs, o Fanduba Sanduba e muitos outros que para mim foram um rosto da internet naquela época. Mas, dentre esses incríveis canais de fandub, tem um que, pelo menos para o vídeo de hoje, merece mais destaque. No caso, o canal do Pedrox. E o motivo desse destaque a mais é que ele foi o responsável por me apresentar a grande comic BL brasileira, Lebre o Coelho. E com toda certeza não foi só para mim que ele foi o responsável por apresentar isso, já que mais de uma vez eu vi em comentários, seja daqui ou do TikTok, pessoas falando sobre ter conhecido essa obra por uma fandub. Então, com toda certeza era dele de quem eles estavam falando. Bem, tendo dito isso, no vídeo de hoje nós iremos falar de Lebre o Coelho, a pérola dos BLs nacionais. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e cogitasse virar um membro para ajudar com o trampo aqui dos vídeos. Onde que além de tu me dar uma força do garai, tu também vai receber prévia dos vídeos antes do lançamento, além de acesso antecipado aos mesmos. Assim como a Fernanda Souza Cavalcante, a Gabi Top 02 e o Nameless, que se tornaram os primeiros membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado, seus lindos. Mas, tendo dito isso, bora pro vídeo. Bem, como dito anteriormente, no vídeo de hoje nós iremos falar de Lebre o Coelho. E a ideia aqui é mais sobre relembrar essa obra para novos leitores. Meio que sendo mais ou menos o que eu fiz no vídeo de Killing Stalking, então... ver esse vídeo não substitui ler a comic. Então, caso tu queira ler ela depois de ver esse vídeo, saiba que ela foi publicada inteiramente de forma gratuita no Tapas. E o link dela estará aqui no comentário fixado. E bem, vamos dar uma conferida nessa comic. Lebre o Coelho é uma comic brasileira do gênero BL, romance, drama e vida escolar, que foi publicada de agosto de 2016 até fevereiro de 2017 no website do Tapas. Tendo tido posteriormente uma edição física lançada por via de um financiamento coletivo no Catarse, mas em 2021 a comic recebeu uma publicação oficial em 2 volumes pela editora New Pop. E diga-se de passagem, essa edição tá muito foda. Pode confiar, eu comprei e não me arrependi. Mas enfim, tendo isso apresentado e com você já tendo dado o like e o hypar nesse vídeo, vamos para a comic. O capítulo 1 se inicia com os nossos 2 protagonistas conversando, onde que nós vemos que o Leon saiu do armário, coisa que inicialmente o seu amigo Franz pensa ter sido apenas um momento de fraqueza, já que eles estudavam num colégio interno só para garotos, mas não, o Leon realmente havia se descoberto e estava de bem com isso. Pois, de acordo com o mesmo, ele tinha certeza que havia encontrado a sua alma gêmea e que nesse momento o gênero da pessoa era o que menos importava. Coisa que o Franz aceita e pergunta há quanto tempo ele tinha se descoberto. E bem, o Leon responde que isso tinha uns 5 minutos. Menino decidido esse daí. E bem, ele conta como foi, e foi mais ou menos assim. Ele tava andando descoladamente pelo corredor e sem querer acabou trombando com alguém. E quando ele foi olhar melhor, uau! Ele trombou nesse tchutchuquinho. Esse que era tão lindo que fez ele até piscar o olho do Boga e se assumir como um mordedor de franha. E ai, como a gente adora isso. Mas enfim, nisso Franz, como sendo um grande amigo, apoia ele e pergunta como que ele chegaria no boy. E aqui a gente vê a mentalidade por trás de todo o semi de BL, pois na mente do Leon era só ele agarrar aquele Yuki fofinho por trás e foder ele até o Mas obviamente o Franz não apoia, até porque aquilo era um crime. E que bom, né? E bom, nesse momento chega o GOAT dessa história, o Larry. Esse que não era uma lagosta, mas sim um negão lindão foda bagarai, que logo é atualizado sobre esse rolê e se dispõe a ajudar o Leon. Esse que ainda nem sequer sabia o nome do boy, então depois de uns esporros do professor por eles não estarem na sala, ele logo vai atrás de saber qual era. E rapaz, que menino sectário social! E caralho! Parece que esbarrar nas pessoas era um comum pra esse menininho. Só que é só isso aqui. Que bom que o Leon já resolveu a treta, mas... infelizmente ele era aparentemente mais perigoso do que o cara que o boy tinha sujado a camisa. Mas pelo menos com isso ele descobriu o nome do boy, que era Jimmy. E não só por conta disso, mas esse personagem me lembra bastante o Jimmy de Dudu e Edu. Enfim, ele descobre o nome e logo volta para contar a novidade para seus amigos, deixando apenas um Jimmydinho confuso para trás.
E bem, depois de umas confusões com ele tirando o Larry e o Franz da sala de aula, ele percebe que perdeu a chance de se apresentar devidamente pro Jimmy e vai pedir conselho sobre o que fazer pro Franz. Mas claro, não sem antes o Larry dar um aviso pra ele tomar cuidado com as coisas. Até porque o Leon era um cara bem emocionado. E bem, como um plano para fazer um contato inicial, o Franz sugere que ele simplesmente o convide para um almoço, coisa que ele aceita, e novamente, depois de umas confusões, brigas e chantagem emocional, eles finalmente vão para o almoço, onde que o Franz entra em uma guerra para reservar uma mesa apenas para seus amigos. E coitado, saca só esse olho roxo. Mas tudo bem, porque eles convidaram o cara e... Caralho! Eles sequestraram o moleque. Tadinho, olha só a carinha de assustado dele. E sim, Leon, realmente o seu boy é uma gracinha. Pena que tu fez merda. E parabéns por meter juízo na cabeça dele, Franz. Enfim, nisso o Franz salta o fofo do Jimmy e explica aquela situação para o mesmo, que bizarramente entende e aceita o convite para o almoço. Coisa que claramente deixa o Leon feliz, mas por via dele querer puxar assunto, ele logo acaba falando demais e foge por via da timidez. Afinal, ele acabou de conhecer o cara e já falou que preferia doces, sendo que tinha a chance do Jimmy preferir salgados. Tosco. E isso acabou jogando os esforços do Franz no lixo. Ainda bem que ele bateu nele depois. E bom, depois disso, o Leon meio que fica à mercê de pedir pro Franz tentar ajudá-lo com aquilo, mas o resumo vai ficando por aqui. E se tu quiser saber onde essa história vai dar, olha a comic, porra. Que saudade que eu tava de falar isso. Enfim, é isso. A recapitulação acabou e tu pode ler a comic a partir do episódio 5 se quiser. E, bem, bora comentar sobre. Galera, com toda certeza, Lebre e o Coelho foi um marco para quem assistiu essa série na época. Tanto que não é incomum eu ler sobre pessoas que se iniciaram no mundo dos BLs por conta dessa comic, ou que se descobriram por via dela. E assim, mesmo sendo uma comic meio antiga, de 2016 e tal, pelo menos para mim ela ainda é bem atual, sendo que meio que atemporal, de certa forma. Assim, tanto em 2017 quanto agora em 2025, eu lendo essa história e ainda sinto que ela poderia se passar nos dias de hoje bem de boa. E assim, é bem bom. E agora falando sobre a arte, eu particularmente gosto muito. Ela tem um traço muito macio e bem gostosinho que o Alec faz, e me surpreende quanto eu lembro que isso é antigo pacas e saiu de graça na internet. Tipo, 95 capítulos publicados num período de 7 meses, no Tapas, e cara, por mais que os capítulos sejam umas 4 ou 5 páginas, isso ainda é coisa pra caramba, ainda mais na qualidade que essa obra tinha. Tipo, é impressionante pra caralho. Porra, é muito bom isso aqui. E falando sobre a história, ela funciona. Tipo, eu não vou falar que é uau, é o Lush in the Cloud Brazilian Version, mas é bem da hora. Tipo, a trama é basicamente um rolê de adolescentes mega confusos sobre seus sentimentos, que acaba virando um lindo romance no final. Coisa que na época eu achei sensacional, mas hoje eu acho relativamente raso e até um pouco confuso. Tipo, rola muita treta aqui que poderia ser simplesmente resolvida conversando. Mas, como os personagens são adolescentes... acaba que faz sentido não ter rolado uma conversa. Os hormônios à flor da pele com certeza afetaram esses caras. Realmente é uma loucura. E assim, vamos para um momento que agora eu vou avisar de spoilers pra você que não leu, já que eu quero comentar sobre coisas que rolaram, então... Esse é o seu momento de sair do vídeo e ler a comic no Tapas. Eu te espero. Já saiu? Ok. Galera, assim, vocês leram a história? Cara... Eu não sei o porquê, mas na época eu via muita gente real puta com o Jimmy por conta de uns rolês que aconteciam na história. Tipo, com ele meio que indiretamente causando o fim momentâneo da amizade do Franz com o Leon. Sendo que, tipo, mano, o contexto inteiro do moleque na história era de que basicamente ele não tinha nenhum amigo na escola e do nada 2 caras sequestraram ele do nada e chegou o Franz e foi legal. Tipo, uou, esse carinha aqui tá conversando comigo na moral e me salvou de uns valentões. Eu gosto dele. Tá ligado? E nisso nasce o crush. E assim, tem a treta que rola depois que ele se confessa e tal, mas, cara, tudo aquilo era algo a ser resolvido simplesmente com uma conversa. Tipo, Leon, o Jimmy gosta de mim e não de você. Eu rejeitei ele e ele tá chorando porque ele me beijou e no susto eu dei um tapa nele. Foi mal. Tá ligado? Mas não, o Leon nem sequer deixa o Franz falar e acaba ficando aquela torta de queimão. Cara, a culpa nem foi do Jimmy, foi mais da imaturidade dos personagens. Tadinho do Jimmy. Mas que bom que isso tudo é resolvido dentro da história. E cara, uma parada que eu particularmente acho do cacete é que a parte 2 inteira dessa história é basicamente o Larry sendo a única pessoa sensata desse rolê que parou e pensou: porra, aquele moleque tá lá sozinho, né? Tipo, nem sequer foi culpa dele, pelo que eu entendi rolou a maior confusão e o moleque acabou sendo jogado pra merda depois que o Leon e o Franz viraram um casal. Eu vou conversar com ele.
E nisso acaba nascendo o casal mais fofinho dessa comic. É muito lindo ver esses dois juntos. O Larry realmente é o GOAT dessa história. E assim, honestamente, eu não reli a obra inteira pra fazer esse vídeo, eu reli o início dela e alguns outros momentos que me estavam mais fortes na cabeça. E assim, cara, é incrível o quanto que essa obra é boa e dinâmica. Tipo, na minha cabeça, eu sei lá, era uma obra longa e tal. Mas não, tipo, são 2 volumes de história e dá pra ler rapidinho em menos de 2 horas. É bizarro. E também muito bom. E assim, eu recomendo a leitura, ainda mais por conta de que, tipo, se tu leu na época e tá relembrando por conta desse vídeo ou porque relembrou por outro rolê, eu acho que vale a pena você dar uma conferida nessa história. Tipo, sei lá, revendo essa história pela ótica de um adulto é muito diferente de ver essa história pela ótica de um adolescente. Assim, é muito da hora e é, tipo, se reencontrar com um velho amigo. É bem bom. E, no geral, foi isso. E, aliás, Ellen, muitíssimo obrigado pela fanart. Eu amei. Mas, é isso aí, galera. Siga o procedimento padrão com seu like, comentário e inscrição. E, se possível, considere virar um membro para ajudar o canal e receber benefícios exclusivos. E, tendo dito isso, eu sou o Fux e... Tchau.